Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, mais um programa Palavra Viva aqui na TV Cante 10. Uma alegria enorme estar com você aqui. Nós iniciamos o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra do Senhor para nós, no dia de hoje, nesse tempo quaresmal, está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 20 ao 26. A palavra diz assim: Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Ora, eu porém vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva deverá responder ao tribunal. Quem disser ao seu irmão imbecil deverá responder perante o sinédrio. Quem chamar o teu irmão de louco poderá ser condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando estiveres levando a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, a tua oferenda, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto ele caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor para nós nesse dia quer nos falar sobre o relacionamento com os nossos irmãos, os pecados que nós temos muitas vezes com os nossos irmãos. E aqui é importante uma catequese. Quando nós falamos do amor a Deus e do amor ao próximo, que são os dois maiores mandamentos, nós precisamos também nos perguntar se o que agrada a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que é o maior dos mandamentos. Diante disso, o que seria então o contrário? O que desagradaria profundamente a Deus? Nós inclusive chamamos de pecado mortal, o pecado que necessita de uma reconciliação com Deus, né? Nós temos os pecados veniais, que são ofensas menores, mas temos os pecados mortais que de fato rompem a nossa relação com Deus, ferem verdadeiramente esse relacionamento entre nós e a divindade. Mas em relação ao amor a Deus, o que ofenderia profundamente o amor a Deus? Então existem duas realidades. Uma é a idolatria, que é um pecado gravíssimo. Por quê? Porque a idolatria é quando nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Então, por exemplo, quando você está no domingo, assistindo o seu jogo de futebol do seu time na televisão, e você diz: eu não vou à missa porque eu prefiro ficar aqui assistindo esse jogo, você está pecando gravemente o pecado de idolatria. Por quê? Porque você está dizendo que aquele jogo de futebol é mais importante do que ir à missa no dia do Senhor. Então isso é um pecado grave, um pecado inclusive que necessita de confissão, é o pecado da idolatria. Existem outros tantos exemplos, mas um outro pecado que fere profundamente o relacionamento com Deus é o pecado da soberba. Por quê? Porque se o pecado da idolatria é colocar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, a soberba é nos colocar no lugar de Deus. Compreende? Quando nós então tiramos Deus do seu devido lugar na nossa vida, nós estamos rompendo com o nosso relacionamento com Ele. Deus deixa de ser Deus na nossa vida. E por isso nós chamamos de um pecado grave, um pecado que necessita de reconciliação, de confissão
E nada melhor falar disso no tempo quaresmal. Então, se você, de alguma forma, tem cometido esse tipo de pecado, o pecado de não considerar Deus como Deus na sua vida, Deus não tem assumido o trono do seu coração, então você precisa buscar a confissão. Seja por soberba, se colocando no lugar de Deus, achando que você é autossuficiente, que você não precisa de Deus, ou mesmo colocando pessoas ou coisas no lugar de Deus, a idolatria ou a soberba. Muito bem, porém existem também os pecados graves contra o próximo, que são os pecados justamente que ofendem ao nosso próximo gravemente, e são dois. E é interessante que Jesus fala no capítulo 5 de Mateus sobre essas duas realidades, uma atrás da outra. Nós lemos hoje Mateus capítulo 5, versículos do 20 ao 26, e se nós pegarmos a partir do versículo 27, Jesus vai falar do outro pecado contra o próximo. Então veja bem, o pecado que ofende o próximo gravemente, primeiro que nós lemos no evangelho de hoje, é o pecado contra a benevolência, ou seja, é o pecado de desejar o mal ao outro, é o pecado de querer a destruição do próximo, a morte do próximo, o mal do próximo. É a maledicência, ou seja, o pecado contra a benevolência. Benevolência é desejar o bem ao outro, e a maledicência é justamente o contrário. Então, quando nós queremos o mal, o ódio, podemos dizer assim, o ódio contra o próximo, queremos a destruição do nosso próximo, e isso é um pecado grave. E é interessante que Jesus diz, por exemplo, no evangelho de hoje, que os antigos diziam que quando você comete quando você comete o homicídio, o assassinato, você está pecando gravemente. Mas Jesus diz, não, se você estiver com raiva e disser que o seu irmão é um imbecil, é um tolo, é um louco, você já está cometendo um pecado gravíssimo contra o seu próximo. Jesus está dizendo, meus irmãos, nesse ensinamento, é claro que matar o outro é mais sério do que você dizer que o outro é um imbecil. Mas o que Jesus está dizendo é que o pecado grave, ele está na origem do coração. É de dentro para fora. É a intenção de querer a destruição do outro. Porque, por exemplo, alguém pode, por legítima defesa, matar alguém. Ou alguém pode, sem nenhum tipo de intenção, cometer um ato assim. O que é mais grave? Uma pessoa cometer um assassinato sem ter tido intenção nenhuma de fazer, foi um acidente. Ou a pessoa que faz de tudo para destruir o outro, com palavras, com fofocas. Jesus está dizendo que a intenção, a maledicência, é o pecado mais grave. É o pecado de querer a destruição do outro. E se nós continuássemos a ler o Evangelho, no versículo 27, Jesus diz, ou se foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher desejando ela no seu coração, você já está adulterando contra ela. O que Jesus está dizendo aqui? Que é o segundo pecado contra o próximo, que é o pecado justamente do uso, da cobiça sexual, da luxúria, que é o desejar usar a outra pessoa como objeto para o nosso prazer. Então veja bem, como eu ofendo profundamente o amor ao próximo? Quando eu peco contra a benevolência, ou seja, quando eu desejo no meu coração a destruição do outro, seja com palavras, com atos, com omissões, com pensamentos, ou quando eu, do mesmo modo, com atos, com palavras, omissões ou pensamentos, eu desejo usar o outro como um objeto. Eu descaracterizo a dignidade do outro. Eu quero usar o outro para o meu prazer. Então, quando eu cometo esses dois tipos de pecado, eu estou ofendendo profundamente o amor ao próximo. Compreende, meus irmãos? Então, aqui nós temos essas duas realidades. Pecado contra Deus, seja pela idolatria ou a soberba, que eu expliquei. O pecado contra o próximo, seja por meio da maledicência ou do utilitarismo. E aí, diante dessas realidades, nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir. E é de modo especial no Evangelho de hoje, se eu tenho desejado mal para outra pessoa, se eu tenho desejado a destruição de outras pessoas. E Jesus diz, na continuidade do Evangelho, de forma maravilhosa, se você vai ofertar alguma coisa no templo,
mas você precisa se reconciliar com o seu irmão, deixa a oferenda e vai se reconciliar com o seu irmão primeiro. É uma hipocrisia, porque está lá em 1 João, no capítulo 4, quem diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Quem diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque essas duas realidades, o amor a Deus e o amor ao próximo, são complementares. Então, meus irmãos, se nós queremos ofertar a Deus os nossos dons, os nossos talentos, servindo a Ele, nós precisamos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senão estaremos sendo hipócritas, mentirosos, e essa não é a vontade de Deus para nós. Olha como é que começa esse evangelho, meu irmão. Se a sua fé, se a sua justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se nós formos hipócritas, como os escribas e os fariseus do tempo de Jesus, e também do nosso tempo, porque existem muitos, nós não entraremos no reino dos céus. Isso é muito sério. Jesus diz isso, ele está ali, né, fazendo a sua pregação. Ele falou das bem-aventuranças, e agora ele está exortando a cada um de nós a não pecarmos contra o amor a Deus e ao próximo. Então eu digo para você, meu irmão, que carrega ódio no seu coração de alguém, você que precisa se reconciliar com alguém, você que precisa do perdão de alguém ou de perdoar alguém, eu te digo, meu irmão, não perca tempo. Procure um sacerdote e se confesse. Talvez você diga: nossa, mas é tão difícil dizer para o outro que eu o perdoo. Nossa, mas foi ele que pecou contra mim, por que eu tenho que tomar a primeira atitude? É porque é para você que Deus está dizendo agora, não é para ele, não é para ela, é para você. Primeiro, cure o seu coração. Não vá também diante do outro só para dizer que perdoa, mas o coração não perdoa. Procure a confissão, se reconcilie com Deus e depois de coração se reconcilie com o seu próximo. Escute essa música e que ela nos ajude a buscar o perdão, a evitar o pecado, para que assim possamos agradar o nosso Deus. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no teu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o teu coração. Volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar
todo o pecado vencer. Um novo homem vai nascer. Fala, galerinha! O programa Agenda de Deus hoje está na palavra Colossenses 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. E aí eu te pergunto, meu querido, você tem cuidado das coisas de Deus, das coisas que Deus tem te confiado, da sua família, dos seus? Porque para cuidar, para buscar as coisas de Deus, essas duas coisas que Deus está pedindo para nós, buscar as coisas do alto e cuidar das coisas do alto, muitas vezes é preciso renunciar, é preciso deixar um pouco as coisas da terra, apagar as luzes das cidades para que a luz de Deus possa iluminar. Por isso, busque o alto, busque a Deus, busque a Jesus Cristo na sua palavra, porque essa é a agenda de Deus para nós hoje. Atenção, Divinópolis e região, a gente vai estar aí com vocês dia 24 e 25 de fevereiro agora. Isso, no sábado um encontro sobre afetividade e sexualidade para os jovens e no domingo... No dia 25, para casados, casais, para casais de namorados, de noivos, galera que tá aí no relacionamento. Isso mesmo, então esperamos vocês, vai ser onde, amor? Na quadra da Igreja Nossa Senhora da Guia. Isso, os 2 dias é lá, então faça suas inscrições pelo telefone. 37 3212 alguma coisa, não sei. Vai estar aqui, ó. Isso aí, tá bom, gente? Então nos vemos dia 24 e 25 de fevereiro de 2018 aqui em Divinópolis. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva aqui na TV Candidez. Você que nos acompanha também pelo YouTube, pelo nosso canal da Missão Maria de Nazaré. Nós estamos aí falando sobre o Evangelho de hoje, o Evangelho dessa sexta-feira, que quer nos conduzir à restauração, a reconciliação com o nosso próximo. A palavra de Mateus capítulo 5, versículos 20 ao 26, vai nos falar que não é só matar, o homicídio, causar um dano grave a alguém fisicamente, que é ofender o próximo ou pecar gravemente contra o próximo, não. Muitas vezes não é a espada que mais fere o nosso próximo, mas é a nossa língua. Muitas vezes a intenção de destruir o outro é muito pior do que às vezes a destruição em si. Como eu disse, Deus olha a intenção do nosso coração. Às vezes tem pessoas que podem cometer um assassinato, por exemplo, como eu falei no primeiro bloco, sem ter intenção nenhuma, um acidente. Essa pessoa, como que ela pode, se não teve intenção nenhuma de fazer aquele ato, ser algo que vai condená-la, por exemplo? Claro que ela precisa de alguma forma reparar isso, esse dano. Mas é muito mais grave diante de Deus aquela intenção maliciosa de querer operar o mal contra outra pessoa. Veja bem, meus irmãos, se você já desejou mal para alguém, ou se você tem sido alvo da intenção maliciosa de outros, Deus tem um remédio para tudo isso, e é o perdão. O perdão é o remédio, o perdão é a solução para lidarmos contra o mal do ódio, da raiva, da fúria investida contra o nosso próximo. E como eu disse, é um pecado grave contra o amor às pessoas. Então, é importante nesse momento nós fazermos uma autoavaliação, olharmos mesmo para dentro de nós e tentarmos identificar se existem em nós desejo de destruir, de fazer um mal, de falar mal. Às vezes você diz, Valdo, não, eu não desejo mal para ninguém. Mas será? Quando nós falamos de outra pessoa, se a pessoa estar presente, quando nós fazemos uma fofoca, um comentário que seja, mas isso aí é sem maldade nenhuma. Mas se a pessoa estivesse ali ouvindo, ela se sentiria ofendida?
Então, se a resposta é sim, saiba que é uma ofensa. Às vezes a gente tem esse pensamento, e se alguém comentar, olha, fulano de tal disse isso a seu respeito, ela ficará ofendida? Nós precisamos lutar, meus irmãos, contra todo tipo de ofensa ao nosso próximo. Tudo aquilo que ofende, que é um modo de querer destruir, de querer fazer mal às outras pessoas. E Jesus diz, ele é muito claro, quem cometer esse tipo de pecado e não se reconciliar com o Senhor, será levado para o tribunal, e do tribunal poderá ser lançado a condenação. Se nós queremos a graça de Deus e não a condenação, nós precisamos, antes de tudo, nos reconciliar. E por isso nós vamos rezar hoje, pedindo a graça do perdão, pedindo a graça de Deus, que Ele nos perdoe, mas que também incline sobre nós esse dom, o dom de perdoar os nossos irmãos. E se você traz no seu coração alguma raiva, algum mal diante de outra pessoa, algum ressentimento, esse é o momento, meu irmão. Acredite no poder dessa oração. Você pode ser curado de qualquer ressentimento agora, se você quiser. Se essa for a intenção, eu convido você a inclinar o seu coração agora diante de Deus e pedir a Ele essa graça. A graça de verdadeiramente ser capaz de perdoar. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos nessa oração, dai-nos a graça da reconciliação. Dai-nos a graça, Jesus, de não guardarmos mais no nosso coração raiva nenhuma de ninguém. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de aquela situação que nos desagradou, aquela situação que nos ofendeu, que nós sejamos capazes agora de curar o nosso coração de todo ressentimento. Ressentimento que guardamos dos nossos pais, dos nossos irmãos, de pessoas próximas, porque é claro, quanto mais próximo de nós, mais corremos o risco de termos algum tipo de problema, de algum tipo de ressentimento com essas pessoas. Porque as pessoas que mais amamos são aquelas que mais podem nos magoar. Por isso nós te pedimos, Senhor Jesus, dai-nos a graça do perdão. Ao invés de querermos esperar do outro algum movimento de perdão, de reconciliação, demos nós, Senhor, ajudai-nos a darmos o primeiro passo, a pedirmos o perdão, ou mesmo pedirmos a cura do nosso coração para sermos capazes de perdoar. Nós te pedimos, Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós e faça com que o nosso coração de pedra se converta num coração de carne, um coração que seja mais próximo do coração do Teu Filho e que seja capaz de perdoar todo tipo de ofensa. Dai-nos a graça, Senhor, de cada dia termos um coração mais próximo daquele coração sagrado de Jesus, que no alto da cruz olhou para todos os que o faziam todo aquele mal e disse: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Dai-nos esse coração, Jesus. Eu sei que é pedir muito, mas dai-nos um coração semelhante a esse. Paremos de nos maltratar, paremos de pecar contra o nosso próximo e peçamos a Deus a graça da reconciliação. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo
você vai superar e todas as barreiras passar, todo o pecado vencer, um novo homem vai nascer. Peçamos à Virgem Maria, aqui com essa imagem de Nossa Senhora Aparecida, a sua intercessão, para sermos novos homens, novas mulheres, pela graça da sua intercessão. Peçamos então a intercessão de Maria, nossa mãe, para que ela nos ajude a sermos a cada dia melhores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nós temos alguns recados importantes aqui para dar e importante que você participe dos eventos promovidos pela comunidade Missão Maria de Nazaré, porque o programa Palavra Viva leva a Palavra de Deus até a sua casa, mas quando nós temos o movimento de irmos ao encontro da Palavra, isso também move o coração de Deus para nos encher de bênçãos. Então eu convido você, e é amanhã nós teremos o Kairos aqui no nosso centro de formação, nós mudamos de local, será aqui mesmo na nossa casa, na nossa sede, o Kairos Jovem com o Tibiadéia da comunidade Canção Nova, será amanhã, no sábado, e nós teremos no domingo, no dia 25, um Kairos para casais. Então, eu sei que parece que para o Kairos de casais já estão esgotadas as inscrições, mas temos ainda vagas para o Kairos Jovem. Então participe conosco amanhã desse evento. Qualquer informação é no 3212-8557. Nesse telefone também você pode já fazer sua inscrição para o Retiro de Maria, dos dias 23 a 25 de março. Será um retiro abençoado, você não pode perder. Você também que gostaria de receber oração, você que está precisando mesmo, você se confessa, tem direção espiritual, mas você quer que alguém reze por você. Os missionários da comunidade Missão Maria de Nazaré podem rezar por você que é na nossa capela. É só ligar no 3212-8557, marcar, agendar um horário, é gratuito, é só você vir aqui e o pessoal irá te atender. Você que quer participar também do grupo de jovens Maria de Nazaré, lá no santuário, mas não consegue, porque não consegue estar no domingo, às 7h30, lá no salão, você pode participar através do Instagram, na live, que é @GJMariaDeNazaré, e ficar por dentro de tudo que acontece no grupo de jovens, tá bom? E nós temos também a Casa da Juventude, o Paulo, que está aqui tocando e cantando conosco hoje, estará conosco também amanhã, no sábado e no domingo, no programa. Ele participa e está junto conosco na Casa da Juventude. E nós temos várias oficinas ofertadas gratuitamente aqui no nosso centro de formação. Aulas, por exemplo, com ele de canto, aulas de xadrez, oficinas das mais variados tipos. Então você pode participar conosco, é só ligar no 3212-8557, ter mais informações, ou vir aqui pessoalmente na Rua Espírito Santo 2200 e fazer a sua inscrição para a Casa da Juventude, projeto Casa da Juventude. Aproveitando também, o Paulo, ele faz parte de uma fraternidade chamada Fraternidade Fogo do Céu. Então estará conosco hoje, na sexta-feira, no sábado e no domingo. E nesses programas nós falaremos um pouco também dessa fraternidade deles, dos projetos que eles realizam. Amém? Então participe conosco, amanhã e domingo, com a presença da Fraternidade Fogo do Céu aqui no programa Palavra Viva. Amém? Estivemos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Atenção, Divinópolis e região. A gente vai estar aí com vocês dia 24 e 25 de fevereiro agora. Isso, no sábado um encontro sobre afetividade e sexualidade para os jovens. E no domingo, no dia 25, para casados, casais,
para casais de namorados, de noivos, galera que tá aí no relacionamento. Isso mesmo. Então esperamos vocês. Vai ser onde, amor? Na quadra da Igreja Nossa Senhora da Guia. Isso, os 2 dias é lá. Então faça suas inscrições pelo telefone. 37 3212 alguma coisa, não sei. Vai estar aqui, ó. Isso aí, tá bom, gente? Então nos vemos dia 24 e 25 de fevereiro de 2018 aqui em Divinópolis. Divinópolis.